Bom, então a ideia então aqui na disciplina é que eu possa dar continuidade então nessa na dinâmica que já vinha sendo utilizada, então com relação aos conteúdos e tudo mais. Aqui eu acessei, então eu tive o acesso ao Moodle do professor, que no caso é o Moodle que a gente vai acabar utilizando, né? Então vai seguir utilizando. Então, uh, aqui a gente já tem a previsão de cronograma e tudo mais. Ainda o professor Bruno prevê mais duas avaliações. E a gente vai seguir então com essas duas avaliações. Então são duas avaliações que a gente vai acabar então estar trabalhando, uma com essa parte de circuitos com indutores e capacitores e resistores, no caso circuitos RLC, regime algumas simulações. Quando eu ter uma avaliação aqui, no caso, não necessariamente precisa ser apenas uma avaliação, né? Um conjunto de avaliações, né? Esse conjunto de avaliações, então ele forma então essa nota da avaliação 3. Eu vou deixar acumular todo um conteúdo, né, basicamente, para que a gente possa então estar realizando essas avaliações. Ah, a ideia basicamente é essa, então, de que possa dar continuidade e tudo mais na disciplina, fico aberto a sugestões ou alguma coisa que de repente eu possa estar mudar ou possa fazer um pouco diferente do que vocês estavam habituados ou algo do tipo. Então, o objetivo principal aqui é que a gente consiga construir e desenvolver essas habilidades aí na disciplina, mas sem que isso não cause nenhum transtorno nem nada assim com relação à dinâmica como ela já vinha acontecendo dentro da disciplina, tá? Bom, uh, feito isso, eu não sei se tem alguma colocação, deixo aberto aí também se quiser fazer alguma colocação e tudo. Boa noite, Jonathan. Isso. Boa noite, Jonathan. Boa noite, seja bem-vindo aí. Estava conversando com o Vanderlei sobre a questão de como vai funcionar mais ou menos a dinâmica. O professor Bruno saiu e o professor Eduardo solicitou que eu pegasse a disciplina, tá? E basicamente eu vou dar continuidade nos conteúdos. Já te respondo a tua pergunta, Vanderlei. Vou dar continuidade então nos conteúdos, né, que já estavam previstos, né? E aí o professor Bruno ainda previa duas avaliações, a gente vai fazendo essas duas avaliações, né? Caso vou procurar sempre fazer elas sempre nos horários de aula mesmo, né? Então, conforme a gente vê algum conteúdo, a gente já faz algumas atividades avaliativas referentes a isso. Uh, então, a dinâmica em si vai seguir basicamente a mesma. Os nossos encontros vão seguir sendo terças e quinta-feiras, exceto nessa quinta-feira que eu vou deixar uma atividade na questão de capacitores e tudo mais, porque eu já tinha uma outra função de uma outra disciplina que eu estou envolvido e que aí então eu precisava numa questão de conflito, mas aí então nessa quinta-feira é essa atividade que eu vou deixar para vocês realizarem, aí vocês me enviem ela, pode se fazer no horário da aula mesmo ali e tudo mais, enviem ela depois no final. É algo bem simples, é uma questão sobre os capacitores ali e tudo mais. Com relação aos materiais, sim, Vanderlei, eu vou. Claro, assim, a organização aqui no Moodle talvez eu mude alguns pontos, alguma coisa, né? Mas eu vou procurar estar, como eu vou dizer, colocando e organizando conforme aqui o Bruno já vinha colocando, né? Então, a questão de tarefas e os vídeos, os materiais de aula, tudo eu vou estar colocando. Talvez eu já mantenha nessa organização dele, que vocês já estão acostumados e tudo mais. Então, aqui eu vou colocar os vídeos, né? Vou subir os vídeos sobre cada conteúdo, sobre cada tema abordado, né? Então, a dinâmica vai ser basicamente a mesma também, assim, tanto na questão de material, questão de exercícios, questão de tarefas e tudo mais. Tá? Então, o material todo disponibilizado. Inclusive essa aula eu já estou gravando ela, então depois
Assim que eu renderizo o vídeo, eu já subo no vídeo. Aí talvez eu crie mais alguma coisa aqui referente a exercícios, alguma coisa assim complementar. Nunca é uma experiência muito boa com relação a assumir uma disciplina no meio, tanto para vocês quanto para o professor. Tipo, é um pouco chato, é complicado, porque você já vinha num ritmo, numa dinâmica, muda, por mais que a gente, em termos de conteúdo, a gente vai abordar os mesmos conteúdos e tal, mas a gente já está habituado, né? Tem uma dinâmica, né? Mas bom, é o que é posto no momento, é o que a gente vai fazer, então precisarem podem contar comigo aí e também fico à disposição para eventuais conversas ou se quiserem às vezes alguma coisa vocês estavam habituados de uma determinada forma e querem mudar algo do tipo assim, né? A gente vai conversando. A ideia é manter tendo os nossos encontros, deixar algum tempo de exercícios, que também resolver bastante exercícios durante o tempo de aula, então usar bastante esse tempo também para que a gente possa resolver esses exercícios e propor alguns exercícios, dar algum tempo para vocês resolverem e daqui a pouco eu resolvo eles no mesmo intervalo de tempo ali, no finalzinho da aula. Então é mais ou menos nesse sentido, como se a gente estivesse no ambiente presencial lá, que a dinâmica semelha um pouco. Então ela é uma disciplina que ela exige também prática, né? Tipo assim, no sentido de exercícios, né? Então não necessariamente eu faço o tempo inteiro resolvendo um exercício e é importante a parte de vocês também de exercitar e tudo mais, ok? Alguma dúvida, alguma colocação, algum ponto, vocês querem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Beleza. Tá, beleza. Bom, pessoal, feito isso, então, eu vou dar continuidade, então, né? E dentro do que se tinha para que se trabalhar e que a gente vai trabalhar agora basicamente com capacitores. A gente vai trabalhar com capacitores, depois a gente vai analisar os circuitos. Não, obviamente que tudo nessa aula, mas a gente vai trabalhar com capacitores, vai analisar circuitos com capacitores, né? Então a gente vai qual o comportamento de um circuito, o que é um capacitor, qual o comportamento de um circuito com a presença desses capacitores, com a presença de capacitores e resistores. Depois adiante a gente vai estudar os indutores, a presença dos indutores nos circuitos, as análises deles em corrente contínua, o que eles mudam com relação ao comportamento de um circuito. Bom, capacitores, né? Então os capacitores eles são componentes largamente utilizados desde pequenos circuitos elétricos até grandes sistemas elétricos. Então o termo capacitor, o termo indutor e o termo resistor, e até mesmo vocês já devem ter percebido ao longo do curso, tudo mais, que eles são termos e são situações e são equipamentos e componentes passivos, a gente diz que são componentes passivos de circuito, em que eles têm uma grande utilização. Então pode ser desde aquele pequeno circuitinho elétrico lá, então um pequeno circuitinho elétrico, ou até mesmo um sistema industrial que necessita de correção de fator de potência, todos eles vai ter a presença então de capacitores. A gente pode dizer então que existem capacitores com formatos e tamanhos variados. Para um estudo inicial, então, para a gente inicialmente aqui a gente está trabalhando, primeiro a gente vai estar trabalhando e determinando o capacitor elementar. Tá? Mas o que é o capacitor elementar? O capacitor elementar, então, pessoal, ele é basicamente então, composto. Opa, ele é basicamente composto por duas placas condutoras. Então, aqui eu tenho duas placas condutoras, denominadas de armadura, conforme indicado aqui, que são separadas entre si por um isolante, denominado dielétrico. Então, eu tenho um isolante que isola duas placas. Eu tenho os dois terminais, que seriam as duas perninhas de um capacitor. Eu tenho um dielétrico e eu tenho essa armadura que separa. O dielétrico, o que vem a ser um dielétrico? O dielétrico nada mais é do que um isolante.
tem de várias formas. Esses isolantes depois a gente vai ver que pode ser papel, pode ser o próprio ar, pode ser mica, pode ser vários materiais. Existem diversos materiais que podem ser utilizados como isolante. E aqui então é a composição básica. Esse aqui seria a representação básica de um capacitor. E a gente tem então a simbologia, tá? A simbologia adotada para o capacitor. Esse aqui é o símbolo que a gente vai enxergar no circuito. Quando a gente for usar um simulador, é esse símbolo aqui que a gente vai estar utilizando. Tá? Então, esse aqui é o símbolo que a gente vai utilizar, a simbologia utilizada para o capacitor. Bom, de forma genérica, o capacitor, qual a função do capacitor? A gente diz que o capacitor ele tem como função armazenar carga elétrica. Então, o capacitor, ele depois de um determinado tempo conectado a uma fonte, ele fica carregado. Se nenhuma alteração for feita e realizada no circuito, então esse dispositivo ele fica carregado, ele armazenou cargas elétricas. Conforme a gente falou ali, existem de vários tipos, várias aplicações. No slide anterior eu falei, existem capacitores de formatos e tamanhos variados. Aqui a gente vê diversos tipos de capacitores, formas, formatos de capacitores. Tem os capacitores que depois a gente vai ver que são os eletrolíticos, que têm a identificação de polaridade. Tem os capacitores que não têm a indicação de polaridade. E cada um deles, existem diversos tipos de capacitores, classificações, cada um deles com as suas aplicações. Alguns trabalham com valores de capacitância mais alto, outros mais baixo, outros são utilizados para aplicações em determinados circuitos, outros em circuitos mais específicos. Então, existem capacitores de várias formas. Então, a gente costuma dizer que esse capacitor, então, que tem a função de armazenar carga elétrica, a gente pode classificar, existem capacitores planos, cilíndrico, esférico, assim como também com dielétrico, de papel, de ar, eletrolítico. Então, o capacitor ele pode ser classificado pela forma de sua armadura e pela natureza do seu dielétrico. Então, o que é o dielétrico? É aquela estrutura isolante. E a forma como ele é. Aqui a gente está vendo num formato quadrado, retangular, né? Mas poderia ser cilíndrico, poderia ser de diversas formas. Então, o capacitor ele pode receber essa classificação. Bom, estando um capacitor descarregado, então imagine assim, a gente tem um capacitor. O capacitor ele armazena cargas elétricas. Estando um capacitor descarregado, a carga positiva é igual à carga negativa. Então, aqui a gente pode ver o capacitor representado. Então, a gente está vendo aqui que todos os maisinhos têm o equivalente do menos. Então, eu não tenho um desequilíbrio de carga. Ele não está carregado. Assim, neste caso, a diferença de potencial entre a armadura é nula. Eu não tenho uma diferença de potencial. Eu não tenho um desequilíbrio aqui. E que eu vejo aqui um capacitor, eu estou representando as minhas cargas, e essas cargas aqui, o que acontece com elas? Elas estão equilibradas. Tá? O capacitor ele está com o potencial zero. Capacitor descarregado. Se a gente ligar os terminais, então, o que acontece? Ligando os terminais do capacitor a uma fonte de tensão contínua, então aqui a gente tem uma fonte de tensão contínua, tá? O polo do positivo da fonte, esse polo positivo aqui da fonte, o que ele vai fazer? Ele vai atrair as cargas negativas da armadura. Quando conecta, esse equilíbrio que tem aqui faz com que vá atrair, porque a gente sabe que quem se desloca sempre é o elétron, né? Então, ele atrai essa carga negativa. Essa carga negativa vem em direção ao positivo. Então, o polo positivo da fonte atrai as cargas negativas da armadura superior do capacitor. Então, vai atrair, essa carguinha vai sair e vai se deslocar em direção ao terminal positivo. No momento que realiza a ligação, ou seja, energizou, fechou uma chave. Então, a gente está dizendo no instante logo após. Então, tem o instante inicial, antes disso acontecer, a gente sabe que a tensão era zero. Tá? No instante de tempo igual a zero. No instante de tempo t mais, ou seja, logo após ligar, essa carga então começa a se deslocar, o elétron. Como a tensão da fonte é constante, tem-se que para cada carga negativa que chega no polo positivo, a fonte tem tensão constante, então ela não vai ficar aumentando o valor de tensão. O que ela faz? Para cada carga negativa que está chegando aqui, ela libera uma carga negativa
no outro terminal. Então, ó, como a tensão da fonte é constante, cada carga negativa que chega ao polo positivo da fonte corresponde a uma carga negativa que sai do polo negativo da fonte. E o que acontece? Automaticamente, no momento em que esses negativos aqui eles vão saindo, então todos esses meus negativos daqui, eles vão saindo daqui, então eu teria esse daqui saindo, todos eles saindo daqui. No momento que eles saem, eles vão para onde? Eles vão acabar vindo parar na parte inferior. E assim, aquilo que eu tinha inicialmente, que era um equilíbrio, ou seja, que eu tinha uma tensão igual a zero, eu deixo de ter. E agora eu tenho uma tensão maior que zero. Ou seja, o meu capacitor passa a estar carregado devido a esse desequilíbrio. Através do site, desse site aqui do PET Colorado, a gente consegue. Vamos ver se ele vai carregar direto aqui. Bom, então aqui a gente vocês conseguem ver aí um exemplo dos capacitores, né? Então aqui eu consigo interagir e eu mostro basicamente, ó, que o que acontece? Quando a fonte está em zero, então eu não tenho nenhuma carga, eu tenho aqui um valor, um termo que a gente vai estudar ainda, que é o termo de o que é uma capacitância, né? No momento em que eu ligo a fonte, ó, o que acontece? Pode ver que inicialmente, então, essas cargas elas começam a se movimentar, chega um determinado momento que ela para. Então pode ver que tem um símbolo ali, a representação. Essa setinha que ela vai surgir uma setinha aqui quando eu ligar. Quer dizer o quê? Que os elétrons estão se deslocando naquele sentido. Até que eles atingem o máximo. Ou seja, capacitor carregado. Ó. A setinha ali, ó, mostrando. Atingiu, ponto. O capacitor está carregado. Tá? Aqui tem outras influências que a gente tem, que é com relação à área do capacitor, então a distância que fica as placas, e também a minha área que está associada. Então esse daqui é então podem ver que o valor de capacitância ali em cima também vai mudando, né? De acordo com isso. Mas depois a gente vai estudar e ver o que é o conceito. Mas inicialmente o que eu quero mostrar para vocês, né? O capacitor ele se carrega, tá? É clássico de laboratório de, de cursos assim, em geral, né? No laboratório que mais fazia, sempre se fazia e se faz muitas vezes, né? O pessoal está fazendo alguma prática, tem alguns capacitores, e aí tu conecta esse capacitor e carrega ele. O capacitor está carregado, né? No momento em que o capacitor está carregado, ele tem uma diferença de potencial. Se tu tocar nas terminais do capacitor, ele vai descarregar. Então é muito comum o pessoal às vezes deixar capacitor em laboratório e coisa carregada, a pessoa vai pegar e pode tomar um choque considerável ali, dependendo do tamanho e do valor de capacitância que tem. Por quê? Porque o capacitor, no momento que ele faz isso, ele fica carregadinho. Ele se mantém carregado ali, e aí após um determinado contato que tu fizer, bom, ele vai descarregar, senão ele vai se permanecer carregado. Outro lugar que a gente vê uma influência dos capacitores, né? Assim, por exemplo, às vezes desliga algum equipamento e esse equipamento ele desligou ali algum equipamento, mas mesmo assim por um tempo alguma LED, alguma lâmpada ainda permanece acesa até apagar totalmente, né? Ou ele vai diminuindo. Por que isso acontece? Basicamente é o circuito interno, que é constituído por capacitores, que vai quando vai se descarregando, no momento que desenergizou, tem capacitores ali, esses capacitores estão carregados, só que tem algum circuito ali ainda por onde circula uma corrente, então permanece, até que automaticamente aquela energia toda é consumida. Então isso é uma forma também e um lugar onde que a gente enxerga a presença dos capacitores. Aqui, quando eu coloco positivo, tá? Aqui, se eu inverto a fonte, no caso, né? Invertendo ela, eu posso inverter para um lado ou para o outro, né? Sempre lembrando que quem se desloca sempre é elétron, né? O elétron é o que faz esse deslocamento, né? Isso aqui é uma simulação bem simples. Aqui a gente consegue perceber algo do tipo, por exemplo, eu conecto um terminal positivo aqui.
eu conecto um terminal positivo aqui. Então, ó, fonte está carregado, né? Então a gente sabe que ele está carregado. Tá? Ó, no momento em que eu aumentei aqui, eu sei que a minha tensão ela vai chegar. Eu posso abrir aqui, ó. Aqui eu estou pegando da fonte, mas olha aqui, está aberto o circuito, né? Mas se eu conecto aqui e aqui, ó, ele atingiu, nesse caso, o valor da tensão da fonte. Ele está descarregado. Posso desligar a fonte aqui, ó. A fonte, inclusive, está desligada. Mas o capacitor permanece com o valor de tensão. Enquanto que o meu... a fonte, ó. Tensão da fonte, 0. Tá? Tensão no capacitor, 1,5. Eu fechei aqui. Bom, zerou tudo. Eu posso deixar aberto aqui. E agora vou deixar para verificar. No momento que eu fecho a chave, está em 0. A fonte foi para 1,5. Eu vou fechar a chave. Aqui não ficou com contato. Deixar mais aqui. E aqui. Perdeu a referência. Deixa aqui e aqui. Descarrega o capacitor. Interrompe o circuito. Então aqui está interrompi o circuito. Levei a fonte para 1,5. Não tem. No momento que eu fecho, ele realiza o carregamento e automaticamente já carrega. Depois a gente vai ver que esse carregamento ele acontece muito rápido, né? Mas existe uma curva que a gente chama de transitório, que é o período entre ligar e o capacitor atingir todo o carregamento. Vai depender muito do circuito em que ele estiver conectado. O que é importante que a gente vai ver nas próximas aulas é que quando eu tenho um capacitor, o comportamento dele logo que eu ligo o circuito é um, e após um determinado tempo ele é outro. Quando eu ligo o circuito, ele vai tentar carregar, então ele vai funcionar praticamente como um curto-circuito. Nessa condição aqui, após, no caso, após ele estar ligado, ele é como se fosse, ele interrompe, ele fica como se fosse um circuito aberto. Aqui a gente tem uma outra representação, né? Uma outra simulação, aonde que eu, por exemplo, eu tenho o capacitor nessa posição, então a minha fonte eu liguei. No momento que eu fecho aqui, eu carrego o meu capacitor, então eu estou carregando o meu capacitor aqui. Quando eu mudo para cá, ele se mantém carregado, e depois eu mudo para cá, ele vai descarregar, ó, até, então, perder totalmente a carga. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo de carregamento. Então eu carreguei, então eu realizei o carregamento do capacitor. O capacitor permanece carregado, então aqui nesse momento ele está carregado. E quando eu viro para cá, então eu conecto para esse lado, ele vai o quê? Toda essa minha carga ele vai descarregar. E aqui que é o fator então que acaba acontecendo quando que eu falei com relação à questão de laboratórios, que às vezes o pessoal, na questão de fazer alguma brincadeira e tudo mais, acaba fazendo isso. Deixa carregado, ao invés de ser uma lâmpada, alguém toca nos terminais. Se tocar nos terminais, voltou. E aqui então é quando a gente comuta, então pode ver que a carga ela vai, então, ou seja, eu vou transformar a minha energia armazenada em energia, nesse caso, energia elétrica armazenada através de um campo elétrico, em energia luminosa, em efeito luminoso. Ok? Bom, pessoal, sempre que tiverem qualquer colocação, dúvida ou algo do tipo, vocês podem me interromper, abrir o microfone, falar no chat ou o que for. Fiquem totalmente à vontade para fazer colocações, dúvidas ou o que for, tá? Bom, em frente, então esse simulador depois eu vou deixar até o link lá e tudo mais para vocês podem verificar uma forma bem didática da gente ver o comportamento desse dispositivo. Bom,
Então aqui já tenho basicamente uma explicação de tudo que eu falei. Ó, à medida que saem as cargas negativas da armadura, né? Então elas saem as cargas negativas da armadura superior do capacitor e chegam a carga negativa à armadura inferior, a carga de cada armadura deixa de ser nula. Então inicialmente eu tinha um equilíbrio, né? Então eu tenho uma condição de equilíbrio. Quando acaba nessa condição aqui está equilibrado, eu fecho, as cargas começam a se deslocar até que elas atingem um determinado momento em que o capacitor fica carregado. Então, a armadura superior fica com excesso de cargas positivas, para esse exemplo, né? E a inferior com polaridade negativa. Assim surge uma diferença de potencial, uma tensão entre as armaduras do capacitor. Que neste caso aqui, a tensão no capacitor, ela é basicamente a tensão que está neste capacitor, nessa situação, é a tensão da própria fonte. A tensão entre as armaduras cresce até igualar a tensão da fonte. Quando isto ocorre, o capacitor está totalmente carregado para esse circuito aqui. Bom, o movimento de cargas elétricas constitui a corrente de carga do capacitor. Então, o movimento dessa aqui, isso aqui a gente chama, essa corrente, ela é a corrente de carga do capacitor. Devido à existência do dielétrico isolante, então aqui nessa área aqui assim, ó, tem um isolante, né, entre as armaduras, a corrente de carga não atravessa o capacitor. Ela vai de uma armadura para outra através da fonte. Então, não tem corrente elétrica que passa da placa de cima para a placa de baixo. Não existe. Por quê? Por causa do dielétrico. Tá? O intervalo de tempo decorrido do crescimento da tensão da fonte desde zero até igualar a tensão da fonte é o que a gente chama de tempo de carga do capacitor, que a gente vai ver nas próximas aulas aí o que vem a ser esse tempo de carga de um capacitor. Tá? Então, o tempo de carga de capacitor ele está associado ao tempo em que ele sai dessa condição em que está ali zero até chegar à tensão da fonte. Isso passa-se um tempo. Isso não é instantâneo. Por mais que seja um tempo pequeno, tem esse tempo. E esse tempo vai influenciar no comportamento de um circuito. Então, o tempo de carga de um capacitor é algo muito relevante e a gente vai estudar, que a gente determina até para a letra tal. Bom, uma vez carregado o capacitor, mantém a tensão entre os seus terminais, mesmo que ele esteja desconectado da fonte. Então, mesmo que a gente desconecte, a gente viu ali com o exemplo da lâmpada, que eu mantenho, então, a tensão. A tensão existente entre as armaduras de um capacitor dá origem a um campo elétrico. Então, eu tenho, por quê? Porque eu armazeno carga elétrica e eu tenho um campo elétrico, que por convenção é orientado da armadura positiva para a armadura negativa. Então, eu tenho um campo elétrico. Então, não é uma corrente elétrica que vai do positivo para o negativo, é um campo elétrico que vai do positivo para o negativo. Este campo elétrico está associado à energia armazenada no nosso capacitor. Bom, esse aqui seria o conceito básico de um capacitor. Tipo, o que é um conceito básico de um capacitor? O que vem a ser? O que é o capacitor? Armazena cargas elétricas através de um campo elétrico. É assim, ele tem duas placas e um isolante. Bom, as características nominais. Talvez seja essa a característica mais importante, mais relevante, inicialmente falando do capacitor, é a capacitância. Tá? Então, a capacitância, basicamente, é a capacidade que um capacitor tem de armazenar cargas elétricas. Então, é a capacidade que ele tem de armazenar. Então, cada capacitor tem uma capacidade de armazenar cargas elétricas. E pode estar escrita diretamente no corpo do capacitor ou representada através de códigos de cores. Então, vai existir várias codificações para que a gente possa, então, estar realizando essa questão dos códigos de como que eu identifico qual é o valor da capacitância. A capacitância nada mais é do que uma constante definida matematicamente pela razão entre a carga armazenada e a tensão aplicada. Ou seja, ela me diz a relação de quantidade de carga por volt. Então, se eu aplico, eu tenho um Q para um determinado quantidade de tensão. Se eu tenho 2Q, ou seja, se eu duplicar essa carga, eu vou ter o dobro da minha tensão. Se eu triplicar, ou seja, essa capacitância, ela é uma constante, ela não vai mudar. O que vai mudar é a quantidade de carga por volt. Se eu boto 1 volt, eu tenho 1
1Q de carga. Se eu boto 2 volts, eu tenho 2Q de carga. Então, ou seja, a relação, a capacitância, ela vai vir lá. Esse capacitor tem tal capacitância. Então, de acordo com a tensão que eu aplico, eu sei a quantidade de carga que eu armazeno. Então, a capacitância é um conceito muito importante de se frisar, é a propriedade de um capacitor de armazenar as cargas elétricas. E ela geralmente vem dita próprio no capacitor. Muito sempre fala, a capacidade que um capacitor tem de armazenar cargas elétricas. E relaciona a carga em Coulomb, então, a carga armazenada pela tensão aplicada. A unidade de capacitância, né? A unidade de capacitância no sistema internacional é o Farad. Tá? Então, a gente acaba utilizando o Farad como a unidade de capacitância. Né? Então, ele é o Farad. Só que ela é uma unidade muito grande. Então, o que acontece? As nossas capacitâncias, em geral, elas têm valores nas subunidades. Então, eu tenho capacitância de 1 micro, 1 nano, 1 pico. Capacitância, por exemplo, um capacitor de 1 farad é um capacitor gigantesco, né? Então, isso é importante. Capacitância, geralmente a gente acaba trabalhando na casa de micro, que é 10 na menos 6 farad. Então, ela é uma unidade, no sistema internacional, muito grande. Então, por ser uma unidade muito grande, tu tem que acabar utilizando as subunidades, como micro, nano, pico e tudo mais. Um outro ponto importante, pessoal, é que assim, os valores mais comuns eu não consigo... por exemplo, eu preciso de um capacitor para um determinado circuito, eu preciso de um capacitor de 13 nanofarad. Não vou encontrar. Esses aqui são os valores mais comuns, são os múltiplos e submúltiplos dos valores. Então, eu tenho capacitor de 1 ou de 10. Então, aqui eu posso ter de 10 nano, de 10 pico, de 10 micro. Eu posso ter de 12 micro, 12 nano, 12 pico. E assim, 15, 18. Mas a gente não encontra todos os valores. Esses aqui a gente poderia chamar de valores comerciais. Tá? E depois a gente vai ver que nem sempre a gente precisa desses valores. E aí a gente tem que estar utilizando algumas associações de capacitores, né, para que a gente possa então encontrar o valor o valor em si da capacitância desejada para o circuito. Então esse aqui a gente pode dizer que são os valores comerciais de capacitores. Bom, vocês viram quando eu mostrei ali que tinha um fator importante que era com relação... Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho aqui. Quando a gente trabalhou aqui, tinha essas duas setinhas, né? Eu não mostrei muito elas e tudo mais. Mas aqui agora, como a gente já sabe o que é o conceito de capacitância, os fatores que influenciam na capacitância de um capacitor de placas paralelas, para esse caso aqui, estão associados às características construtivas do mesmo. Assim, tem-se que a capacitância pode ser calculada. Capacitância, C, né, que é aquela constante, de acordo com a construção física dela. Então, a permissividade, que é um conceito que eu vou estar falando, mas sobre a área da armadura e a distância. Então, a gente pode ver, que se eu aumento a separação aqui, eu aumento esse D, olhem que aqui em cima tem uma barrinha mostrando o que está acontecendo com a minha capacitância. Então, eu estou aumentando a distância, entendeu? Estou aumentando o isolante aqui. A minha capacitância, nessa parte superior aqui, essa barrinha aqui em cima, ela podem ver que ela diminui e aumenta. Por quê? Porque ele está na parte de baixo da equação. Então, se eu deixar bem perto, eu tenho o máximo valor de capacitância. A mesma coisa acontece com a área, só que a área é diretamente proporcional. Se eu diminuo a área, diminui a capacitância. Se eu aumento a área, eu aumento a capacitância. Tá?
E o que vem a ser essa equação? A capacitância, que a gente viu que é em farad, ela é a permissividade do dielétrico, que a gente vai estar verificando, que é uma característica do dielétrico, do tipo de isolante, ou seja, o quanto que ele vai suportar o armazenamento das cargas elétricas sem romper. Então ele é um isolante, basicamente, é o tipo de isolante utilizado nesse dispositivo. Tá? Além disso, essa característica dele, depois a gente vai ver que vai mudar de material para material. E eu tenho a área, né? Então eu tenho essa área, que é diretamente proporcional. Então se eu aumento ou se eu vou diminuir a área, isso vai mudar o valor da capacitância. Então se eu diminuir a área e aumento a distância, eu tenho um valor ali de capacitância de 0,09 picofarad. Seria a menor condição. Se eu aproximo e aumento o máximo da área, eu tenho 177 picofarad. Então, as questões construtivas dos capacitores influenciam no valor da sua capacitância. E a capacitância relaciona a quantidade de carga que eu consigo armazenar. Então, é por isso que a gente tem vários formatos e tamanhos, conforme eu falei lá no começo da aula. A gente tem vários formatos, vários tamanhos, por causa das aplicações que a gente vai ter e porque a característica construtiva me define a quantidade de carga que eu vou conseguir armazenar por volt, ou seja, a quantidade de carga por volt. Okay? Então, essa equação a gente determina, então, a capacitância. A permissividade, né? Para descrever o sentido físico da permissividade, é necessário uma análise microscópica do dielétrico, estudando o comportamento da molécula do dielétrico sob a presença de campo elétrico, que não é o objetivo nosso aqui explorar. A permissividade, na verdade, é o quê? Ele é a qualidade ou a capacidade do meu isolante. Tá? Poderia pensar assim, é a facilidade com que eu vou conseguir armazenar carga elétrica ali sem romper aquele isolante. Quanto melhor for o isolante, mais carga elétrica eu consigo armazenar. Podem ver que quanto maior for essa letra aqui, que pode chamar o epsilon, quanto maior for esse epsilon, maior vai ser o quê? Maior será, então, a capacidade que eu vou ter de armazenar a carga elétrica. Então, o melhor é que ele suporte, ou seja, ele seja um isolante, ele é um material que isola ali e que tem a capacidade de suportar uma grande diferença de potencial. Porque se ele for de baixa qualidade, ou seja, eu não suportar, quando tiver uma diferença, ele rompe. E aí, se ele rompe o dielétrico, a gente diz que o nosso capacitor entrou em curto-circuito. A permissividade relativa, existe a permissividade e a permissividade relativa, né? É a relação entre a permissividade absoluta do material dielétrico e a permissividade do vácuo. O que é a permissividade do vácuo? Está aqui, 8,85 vezes 10 na menos 12. Então, é comum, a permissividade do vácuo é a mesma permissividade do ar. Tá? Então, é 8,85 vezes 10 na menos 12. É a pior permissividade que a gente tem. Tá? Por quê? Porque o ar, ele embora seja isolante, ele não vai conseguir, dependendo da distância entre as placas, manter uma isolação para uma quantidade de carga muito grande. Então, a permissividade é isso. Ela está associada à capacidade que eu vou ter de armazenamento de carga. Quanto maior a minha permissividade, mais carga elétrica eu consigo armazenar no meu capacitor. Então, a permissividade do vácuo é esse valor aqui. Então, essa aqui é a permissividade do vácuo. Tá? Porém, que a gente pode até relacionar ela como sendo o seguinte, tá? A permissividade do dielétrico, essa primeira permissividade aqui, opa, deixa eu só chamar aqui, deixa eu só arrumar aqui. Tá? Então, essa aqui é a permissividade do ar, o E0. Então, é a permissividade de referência. Tá? Essa permissividade, ela nos diz
qual é a menor permissividade que eu posso ter. E aí entra o conceito da permissividade relativa. E o que vem a ser a permissividade relativa? A permissividade relativa, ela é um número que expressa a quantas vezes a permissividade do dielétrico em relação ao ar. Então, por exemplo, se eu digo assim, a permissividade do óxido de alumínio é 8,8. É 8,8 vezes a permeabilidade do vácuo, que é o E0. Então, a permeabilidade não, a permissividade. Só um pouquinho que eu vou pegar aqui e já vou. Permissividade. Vou pegar uma mesinha aqui. Bom. Então, se a gente for analisar aqui, ó, então, a gente viu que a capacitância é igual a permissividade, né, vezes a área sobre a distância, né? Então a gente viu isso daí, né? Bom, quando eu tiver a permissividade relativa, quando eu estiver com a permissividade relativa, na verdade, o que acontece? Eu preciso sempre ter essa variável aqui da minha equação, né? A minha permissividade. Tá? Só que se eu disser a permissividade, essa tabela aqui é de ER, conforme diz aqui, né? Então, basicamente, eu sei que o epsilon é igual ao ER vezes o E0. E eu até posso reescrever essa equação aqui da seguinte forma, que a minha capacitância é igual a ER vezes εr vezes ε0 vezes a área sobre a minha distância. Então, eu poderia reescrever a minha equação da capacitância dessa forma. Okay? Seria uma forma de a gente estar expressando a nossa capacitância. Basicamente, quando eu falar em permissividade relativa, pensem sempre que a permissividade é o número de vezes a permissividade do ar, do vácuo, tá? Que é a mesma do ar. No caso que aqui, ó, vocês podem ver que a do ar e a do vácuo é a mesma. Então, é 1,006 vezes 8,87. O valor da permissividade absoluta do vácuo é esse valor de referência aqui, desenvolvido em laboratório, 8,85 vezes 10 na menos 12 Farad. Importante destacar também que os valores de área e distância aqui, eles devem estar em metros quadrados e metros. Quando referir. Um exemplo aqui, então, eu tenho Então, eu tenho um capacitor de placas paralelas com área de 0,009 metros quadrados e distante de 0,1, sem dielétrico, ou seja, vácuo. A capacitância do capacitor. Tá? Então, capacitância é igual vezes a distância. Bom,
Nesse caso aqui, eu sei que é o vácuo, né? Então, o vácuo é como se eu estivesse fazendo o cálculo aqui. Deixa eu só passar para baixo aqui um pouquinho. Eu sei que a minha E0 é igual a 8,85 vezes 10 na menos 12 farad por metro. Por causa do vácuo, é como se o ER fosse igual a 1. Tá? Então, basicamente, é como se eu estivesse trabalhando da seguinte forma, que o meu ER é igual a epsilon vezes epsilon sobre epsilon zero. Então, eu vou colocar direto ali, né, o valor da nossa permissividade. Então, é como se eu estivesse fazendo 1 vezes 8,85. Então, eu posso já pôr aqui 8,85 vezes 10 na menos 12, vezes a minha área, que é igual a 0,09, sobre a distância. Só que a distância aqui está em milímetros, né? Para passar para metros, basta a gente, milímetros, né? Já colocar vezes 10 a menos 3 ou dividir por 1000. Eu já vou colocar assim, ó, 0,1 vezes 10 na menos 3. Ok? Pegando a calculadora aqui, 8, que faleceu. Só um pouquinho, tem que pegar outra. Então, vamos fazer aqui. Então, tem que fazer no PC para o celular. Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer 8,85 expoente menos 12 vezes 0,09. Vai dar 7,9. Então aqui vai dar 7,965 vezes 10 na menos 3 sobre. Se vocês tiverem alguma calculadora, podem ir fazendo aí também, porque mas que eu estou usando uma outra calculadora aqui. Divididos por 0,1 resp na menos 3. Tá, aqui. Então, divididos por 0,1 vezes 10 na menos 3, que é a mesma coisa que 1 vezes 10. Opa, aqui é menos 13, pessoal. Menos 13. Coloquei errado, menos 13. 7,965 vezes 10 na menos 13, dividido por 0,1 vezes 10 na menos 3. Aqui é 1 vezes 10 na menos 4.
Aí aqui vai dar 7,965 vezes 10 na menos 9. Então, eu poderia escrever que a minha capacitância é igual a 7,965, sempre lembrando que mili é igual a 1 vezes 10 na menos 3, micro é igual a 1 vezes 10 na menos 6, e nano 1 vezes 10 na menos 9. Então, eu poderia escrever 7,96 nanofarad. Okay? Então, essa aqui seria o valor da capacitância aproximada desse dispositivo, desse capacitor. Então, a capacitância do capacitor a gente já realizou, já verificou. Bom, a gente viu lá no começo que a capacitância ela relaciona a quantidade de carga. Então, ela relaciona a quantidade de carga, então é Q sobre V. Então, a capacitância ela relaciona a quantidade de carga pela tensão. Bom, no exercício B, eu peço, então, para que determine a carga armazenada. Então, a carga armazenada, então eu quero determinar Q. Então, eu não sei qual é o meu valor do Q. Tá? Eu não sei qual é esse valor de Q. Para uma tensão de 220. Bom, eu tenho C e eu tenho Q. Então, eu posso colocar 7,965 vezes 10 na menos 9 é igual a Q sobre 220. Tá? Que basicamente vou multiplicar cruzado, então eu tenho o seguinte, que vai ser igual a... Opa, já ia fazer aqui de novo, no hábito da calculadora. É esse valor vezes 220. Então eu tenho, neste caso aqui, 1,75 1,75 isso, vezes 10, o valor de carga aqui, né? Vezes 10 na menos 6, né? Coulomb, né? A unidade de Coulomb. Como é 10 na menos 6, o que eu posso fazer? Então, eu tenho que substituir por esses prefixos aqui que a gente viu aqui em cima, né? Então, eu vou ter, então, para este caso, 1,75 microcoulomb. Tá? Então, 1,75 microcoulomb. Essa daqui é a quantidade de carga armazenada por este capacitor quando submetido a este valor de tensão. Sempre lembrando, né, que a carga ela é proporcional. Se eu aumentasse a tensão, eu tenho sempre um limite, né, que é o limite em que o dispositivo suporta. Né? Mas se eu aumentasse a carga, se eu aumentasse a tensão, consequentemente eu aumentaria a minha carga, porque eles têm uma relação de linearidade. Bom, na C eu peço para que a capacitância do capacitor quando for usado de elétrico de mica. O que basicamente isso acontece? Se eu mudo de elétrico, assim, vou fazer da forma mais clássica que a gente poderia fazer. Eu tenho que o E vezes a área sobre a distância. Né? A gente sabe, então, que toda vez que eu tenho um material, a gente sabe que tem a relação da permissividade relativa, que é o E sobre o E0. Né? Então, o que basicamente? Essa permissividade relativa é um valor. Né? A gente tem que olhar aqui na tabela que eu dei,
Qual é a permissividade da mica, né? Então, 5,4. Então, é 5,4. Tá? Então, basicamente, eu tenho que essa permissividade, ou seja, eu sei que o meu E é igual ao ER vezes o E0, né? Então, automaticamente eu tenho aqui que o meu ER vezes o E0 vezes a área divididos por D, tá? Bom, o que vai acontecer aqui? Eu tenho 5,4 vezes o meu E0, que é 8,85 vezes 10 na menos 12, vezes 0,09 sobre o 0,1 vezes 10 na menos 3. Zero vírgula um vezes 10 na menos 3. Ok? Bom, isso daqui vai ser basicamente o seguinte. Fazendo direto, eu tenho 43, pode falar, 40, 43,011 vezes 10. Tá, isso na parte de cima, isso mesmo. Vezes 10 na menos 13. Divididos por 0,1 vezes 10 na menos 3, né? Aí agora tem que botar. Que vai dar 43,011 vezes 10 na menos 9. Isso? Isso aí. Então eu tenho 43,011, né? Então eu já posso botar 43,01 vezes 10 na menos 9 farad, tá? Que isso aqui eu poderia escrever assim, né? Capacitância é igual a 43,01 nanofarad, tá? Bom, o que é importante destacar aqui, pessoal? O seguinte, ó, um fator que é importante a gente destacar aqui é que, uh, tá, eu fiz o cálculo, né? Mas vamos analisar aqui, ó. O que basicamente mudou da letra A para a letra C? Era como se eu tivesse simplesmente, ó, quando eu fiz aqui essa primeiro cálculo aqui, quando eu fiz esse primeiro cálculo, eu estava considerando basicamente, vou botar aqui em vermelho, ó, quando eu fiz esse cálculo aqui eu estava considerando o E0, né? Então é como se eu estivesse pegando esse pedaço aqui, ó, que eu já tinha calculado e tinha encontrado isso aqui, então eu já tinha encontrado isso aqui, e tivesse vindo aqui, ó, eu já tinha esse recorte desse cálculo aqui. Tá? Então, basicamente, a minha capacitância com a mica aqui, basicamente, era eu fazer o meu ER vezes a minha capacitância, o vácuo. Então, a permissividade, ela basicamente que ela multiplica o valor final da capacitância. Como a gente já tinha calculado o valor da capacitância para o vácuo, se a gente quisesse, era só multiplicar. Tanto que se a gente pegar aqui ó, e fizer 7,965 direto assim, ó, a gente vai achar 5,4 vezes o valor da capacitância lá, 7,965. Deixa eu fazer isso com essas letras.
5,4 vezes 7,965 vezes 10 dá menos 9, vai dar exatamente 43,01 vezes 10 dá menos 9. É um recurso matemático, né? Na verdade, que poderia ter sido feito. Mas qualquer uma das duas formas está correto de ser realizado. Tá? Só para mostrar a análise que tem essa relação entre os dois. Bom, então aqui a gente viu como que a gente determina o valor da capacitância. Então, a gente, de acordo com a característica construtiva do capacitor. E a gente viu também que a gente consegue determinar a carga armazenada nesse capacitor. Bom, uma outra, dentro das a gente está vendo as características nominais do capacitor, uma outra característica é a tensão nominal do capacitor. A tensão nominal do capacitor também é denominada tensão de trabalho ou tensão de isolação. Indica a máxima tensão que a gente pode se aplicar no capacitor sem danificá-lo. Então, por exemplo, ali naquele exercício a gente disse, a tensão calculou a carga para uma tensão de 220, né? Bom, mas não necessariamente aquela é a tensão máxima. Mas todo capacitor ele tem uma tensão máxima, tá? Depende da rigidez dielétrica do isolante e da distância entre as armaduras. Então, vai depender da característica construtiva. Se uma tensão, então, maior nominal for aplicada a um capacitor, o dielétrico poderá ser perfurado. Então, aquela estrutura dielétrica vai ser perfurada por um arco elétrico e entrar em curto-circuito. Danifica no caso, o componente vai ser destruído. A tensão nominal pode vir escrita diretamente no corpo do capacitor ou representada através de códigos. Podem ver que várias vezes eu falei sobre essa questão de códigos, né? Bom, essa atividade complementar que eu falei para quinta-feira, né? Que devido a essa função na quinta-feira, então, o que eu quero que vocês façam, basicamente? Dentro dessas características nominais dos capacitores, a gente viu a capacitância e viu a tensão nominal. Mas existem, então, através de leitura e pesquisa, eu quero que vocês me expliquem a classificação dos capacitores quanto ao tipo de dielétrico. Então, tem algumas classificações dos capacitores quanto ao tipo de dielétrico. Os códigos utilizados nos capacitores, código de cores e tudo mais, e o que é a tolerância dos capacitores. Tá? O código, existem vários códigos, vocês vão ver que existem vários códigos que são utilizados nos capacitores. Tá? A classificação quanto ao tipo de dielétrico tem várias classificações, vocês vão ver cada um. E a tolerância, o que é a tolerância? É que nem sempre um valor de capacitor ele consegue ter aquele valor. Tá? O que eu quero aqui de vocês? Eu quero que vocês realizem um texto bem simples para que possa fixar além dessas informações que eu estou passando na aula de hoje, que complementam essas características dos capacitores. Tá? Então pode ser elaborado um texto, eu vou abrir um espacinho no Moodle lá para vocês realizarem essa entrega e vocês utilizem a aula de quinta-feira. A aula de quinta-feira, então, no horário da aula de quinta-feira, para realizar essa atividade aqui. Eu sempre vou estar disponibilizando algumas listas de exercícios também. Então, eu sempre vou estar disponibilizando alguns exercícios, algumas listas de exercícios, não muito grandes e tudo mais, e vou estar resolvendo alguns desses exercícios no espaço de sala de aula, para que a gente possa ir também fixando um pouco desses conteúdos. Eu pretendo, inclusive, estar liberando alguma coisa referente a esses cálculos que a gente já fez hoje, tudo mais, coisas para fixação mesmo. Tá? Bom, isso aqui é atividade, então, para ser feita na quinta-feira com relação. Tem várias coisas, é bom vocês darem uma lida, é importante. Né? Pessoal, leiam, façam uma síntese e tentem entender o que é essas classificações. Identifiquem o que é essas classificações, quais são os códigos. Lá em resistores, a gente tem o código de cores para resistores. Aqui nos capacitores tem código de cores, mas tem outras codificações que também são utilizadas. Bom, a gente viu lá no começo, ali, que tem alguns valores que são os valores que são comercialmente vendidos, os capacitores, né? Os valores mais comuns, né, dos capacitores. Só que o que acontece se eu quiser ter um valor de capacitor em que eu não consiga, por exemplo, não tenho comercialmente? Eu posso então fazer associação de capacitores. Então, capacitores eles podem ser ligados em série, paralelo e até mista, de uma forma mista, com o objetivo de obter capacitâncias
não existentes comercialmente ou momentaneamente não disponíveis, tá? Então, que tu não consiga. Então, tu pode fazer essa associação. Vocês já viram a associação de circuitos de resistores em série, né? A associação de capacitores, ela é exatamente ao contrário da associação de indutores, de resistores. Por exemplo, a associação em série apresenta a seguinte característica. Então, aqui, as principais características dela. Tá? A carga armazenada igual em todos os capacitores. Tá? Então, o que isso significa? Que a carga armazenada é igual em todos os capacitores. A carga é como se fosse a corrente elétrica. Então, a carga ela é armazenada. A carga em cada um deles ela é exatamente igual. Então, na associação em série, a carga é igual. O que vai mudar? A tensão em cada capacitor. Então, a tensão V1 mais a tensão V2 mais a tensão V3 vai me dar a minha tensão da fonte. Ok? E a capacitância equivalente, que lá nos circuitos resistivos nós trabalhávamos como resistência equivalente, ela é feita a soma dos inversos. Então, o inverso da soma dos inversos. Que é quando eu tenho 3 resistores lá, quando a gente tinha 3 resistores, eles estavam em paralelo, a gente poderia fazer assim, ou ir agrupando 2 a 2. Eu posso fazer capacitores também agrupando 2 a 2. Que lá nos resistores a gente às vezes acabava fazendo assim, né? A gente acabava fazendo que, por exemplo, o resistor equivalente era igual a R1 vezes R2, R1 mais R2. Se eu tivesse só 2, isso aqui era o resultado paralelo. Se eu tivesse um terceiro, eu pegava esse resultado e fazia com o terceiro, né? Nos capacitores eu também posso fazer isso. Quando eu tenho 2 capacitores mesmo, 2 a 2, quando eu tenho 2 a 2, eu posso fazer assim. Capacitância equivalente é igual a C1 vezes C2, C1 mais C2. Mas reparem, é para o circuito série isso, né? Então eu sempre costumo dizer assim, ó, pensem no resistor e no capacitor é o contrário. O série é paralelo, o paralelo é série na hora de calcular a capacitância equivalente. Por quê? Essa fonte aqui, ela está enxergando um único capacitor. E ela está enxergando esse capacitor, que é o capacitor equivalente. Para esse caso aqui, como eu teria 3, isso aqui já não seria ainda o meu capacitor equivalente, né? Isso aqui eu chamaria de um CA, por exemplo. Poderia chamar isso aqui de CA. E o meu capacitor equivalente, aí sim, seria CA vezes C3, CA mais C3. Tá? Então, ou seja, eu teria já então uma associação, teria que fazer 2 vezes porque eu teria 3 componentes. Ou eu posso fazer dessa forma aqui, isso aqui, quantos capacitores eu tiver. Se eu tivesse mais um C4 e assim em seguida, né? No caso, quantos fosse. Então, essa daqui é a associação em série, né? Tá? Essa associação em série, ela tem essa característica. Aí a tensão em cada um dos pontos, bom, a tensão em cada um dos pontos, ela vai depender basicamente, né, da questão e da característica, podemos dizer assim. Então a tensão em cada uma deles vai depender do que? Da característica de cada um dos capacitores. Então, porque cada um dos capacitores tem um valor de capacitância, né? Então tem um C1. Se todos eles forem iguais, bom, tudo vai ser igual, né? Tu sabe que a tensão vai ser igual, a carga vai ser igual, tudo vai ser igual. Mas se os valores não forem, bom, aí muda para cada um deles, tá? Ah, um outro ponto, né, que a gente pode determinar aqui é o seguinte, né? Como eu sei que a carga é a mesma para todos, né? Então, se eu fizer a tensão da fonte é igual a Q sobre o C equivalente.
Isso é outro ponto que a gente pode fazer, que é que nem a gente fazia lá e analisava com os circuitos resistivos. Tá? Bom, isso aqui é para um circuito série. Quais são os dados que geralmente a gente vai ter no circuito série? A gente vai ter como determinar as capacitâncias, porque a gente vai ter as capacitâncias e a tensão da fonte. Tá? Se eu tenho a tensão da fonte e as capacitâncias, eu consigo calcular a capacitância equivalente. Com a capacitância equivalente, eu consigo encontrar a carga, que é como se fosse lá a corrente elétrica, então a carga é igual para todos eles, é a mesma carga, né? E aí, determinando a carga, eu consigo calcular então o V1, o V2 e o V3. Tá? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é calcular a capacitância equivalente. Mas que aqui tenha ficado até invertido, poderia ter colocado na parte superior, né? Mas calculo a capacitância equivalente, calculo a tensão em cada um deles e assim sucessivamente. Tá? Bom, para o circuito paralelo, a associação em paralelo apresenta seguintes características. A tensão é a mesma, bom, isso daí acontece lá no circuito paralelo, né? Só que a minha capacitância equivalente, ela basicamente é o quê? A soma de todas as capacitâncias. A soma de todas as capacitâncias me dá a minha capacitância equivalente. Agora, ao invés de ser a tensão da fonte, que se soma a todas as tensões, é as cargas. Então, a carga Q1 mais a carga Q2 mais a carga Q3 vai me dar a Q total. Pensem como a carga seja a corrente. No circuito paralelo, a corrente não se divide? Se divide. Então, eu tenho I1, I2 e 3. Tá? Só o que muda, basicamente, é a impedância equivalente. É como que o circuito vê a minha impedância equivalente. Tá? Então, a minha impedância equivalente vista pela fonte, ela é diferente quando é no paralelo e quando é no série, quando comparado com os resistores. Tá? Bom, por que eu faço essa associação? Né? Por que a gente faz essa associação? Porque às vezes a gente quer juntar vários capacitores para obter um valor de capacitância que não tem comercialmente, não existe todos os valores. Então é importante que a gente sempre tome cuidado com relação a isso. Importante que no paralelo a tensão é a mesma e no série a gente tem que a carga é a mesma, como se fosse a corrente. A carga armazenada em cada um vai mudar, enquanto que no que for em paralelo, no que for em série, a tensão é que muda. E a forma que eu calculo a impedância equivalente, no paralelo, pensa assim, no paralelo nos resistores, eu tinha que fazer os cálculos. Nos capacitores eu só somo. E no série, o processo contrário. Então são formas que a gente tem para estar determinando. Ok? Bom, eu não vou calcular na aula de hoje, embora vai estar disponível, mas eu vou na próxima aula, na terça que vem, na verdade, eu começo a aula calculando, fazendo esses dois cálculos aqui. Se vocês quiserem, vocês já podem até fazer esses cálculos aqui, mas deixo como sugestão. Mas eu vou começar a próxima aula da terça, antes de avançar com o conteúdo, eu vou estar calculando aqui esses valores de capacitância equivalente, a carga baseada nos capacitores e a tensão em cada um deles. Então já está na forma como é. Aqui já tem basicamente a explicação de cada um deles, né? Mas fica aí como sugestão caso vocês queiram fazer. Mas na próxima aula eu corrijo então eu realizo a realização desses exercícios. Essa parte de capacitores como um todo é importante vocês então fazerem na quinta esse trabalho para vocês fixarem um pouco mais e depois então a gente vai começar a analisar e aí a gente vai ser um pouquinho a dinâmica um pouquinho diferente porque vamos fazer umas análises um pouco diferentes com relação aos capacitores, o comportamento, qual o comportamento do circuito antes de ligar, após ligar, a gente vai estar analisando isso, vai simular também alguns comportamentos de circuitos utilizando o espaço lá do Multisim online, ok? Então essa das associações, na próxima aula eu começo a aula fazendo resolvendo esses exemplos, né? O que tem que sempre se ter ciência aqui? Que a associação do capacitor equivalente é o inverso do que acontecia lá nos resistores.
As tensões, a regra das tensões vale a mesma, e a carga é como se fosse o comportamento de corrente nos resistores, em termos de analogia, fazendo analogia. Ok? Bom, por hoje, basicamente, eu queria era já apresentar, falar como que vai funcionar a dinâmica, mostrar esse conteúdo já para vocês. Então essa aula eu vou tentar disponibilizar ela até amanhã, até o final do dia de amanhã, ela já vai estar disponível para vocês no Moodle, né? Então ela já vai se encontrar disponível no Moodle para vocês, lá no espaço lá de aulas. Quanto à atividade, eu vou colocar lá também amanhã, no caso, né? O que é a atividade para esse dia de aula, né? Então, o que vai ser basicamente fazer essa atividade aqui. E já vou colocar lá um espaço lá nas atividades, um lugarzinho para vocês fazerem essa atividade e postarem lá. Então, aqui no espaço do Moodle,